Então, a questão 1 aqui está dizendo que aplicou R$ 600 a uma taxa de juros simples, né? 4% é a taxa de juros ao mês, durante 2 meses, né? Então, aqui já tem uma coisa boa, né? Que a taxa está ao mês e o período aqui também está em meses, não precisa fazer conversão nenhuma, né? Então, na letra A pergunta qual é o juro simples produzido, né? E depois o montante, que é o valor que foi resgatado aí com esses juros, né? Então aqui eu tenho os dados. O capital inicial aí é de R$ 600. A taxa de juros aqui está em porcentagem, né, ao mês. Aí a gente já passa para decimal, né? O que é passar para decimal? Dividir por 100 aqui, ó, porque está em porcentagem, né? Então 4 dividido por 100 vai dar 0,04 ao mês. E o período aqui é de 2 meses, né? Então a gente vai começar calculando aqui o J, né? Que é os juros, né? A letra A. Então, o J é igual a sim, né? Capital vezes os juros vezes o período. O capital é de R$ 600, a taxa de juros agora em decimal é 0,04 e o período é de 2 meses. Então aí é só multiplicar 600 vezes 0,04 vezes 2 vai me dar os juros aí em reais, né? R$ 48. Tá? E na letra B, pergunta o montante, né? O montante é só tu somar, né? O capital mais os juros, ó. Então o capital era de 600, o juro foi de R$ 48. Só somar, né? 600 mais 48. O montante aqui então é de R$ 648. Então, né, a conclusão ali é que o valor resgatado foi de R$ 648 lá no final. Na questão 2, ó, se fez uma aplicação de R$ 500 durante 1 ano e meio, né? A taxa de juros simples de 3% ao mês. Então aqui a gente já tem uma incompatibilidade aí entre o período, né, que é 1 ano e meio, e a taxa de juros que está ao mês, tá? Então a gente vai ter que ou passaria aqui a taxa de juros ao ano, ou passa, né, de ano aqui para meses, que é o mais fácil, né, passar de ano para meses. Então, na letra A, pergunta o juro produzido. Então, o capital é de R$ 500, o período é de 1 ano e meio, né? Quanto é que é 1 ano e meio em meses, né? Um ano tem 12 meses, a metade de um ano é 6. Então, eu vou fazer 12 mais 6 aqui, o que dá 18 meses. 1 ano e meio é 18 meses. Então, é bem mais fácil eu passar aqui de anos para meses. E aqui a taxa está ao mês, ó, 3% ao mês. Vou deixar em decimal, né? Sempre tem que passar para decimal. Divide por 100 aqui, dá 0,03 ao mês. Tá? E aí, pergunta o juro produzido. Tá? Abrabo os cachorros do meu vizinho aí, né? Letra A. O juro vai ser sim, ó, capital 500 vezes 0,03 vezes o período que é de 18 meses, né, ou 1 ano e meio, né? Mas como eu estou trabalhando com a taxa de juros aqui ao mês, eu vou usar o período em meses também, né? Então a gente vai multiplicar aqui, ó, 500 vezes 0,03 vezes 18. Os juros é de R$ 270. Tá? Depois, o valor resgatado é o montante, que nem no outro exercício. É só somar aqui o capital mais os juros, ó. O capital é de 500, mais o juro que é 270. O montante aqui, então, vai ser de R$ 770. Né? O valor resgatado, que é o que estava perguntando na letra B ali, é de R$ 770. Tranquilo isso aí? Esse aí, o que muda, né, na questão 1 ali é a questão do período, né, que não estava compatível com a taxa de juros, né? O período estava em anos e a taxa está em meses, ao mês, né? Então tem que sempre ficar com a mesma unidade ali. O período tem que ser em meses e a taxa de juros tem que ser em meses. Ou o período em anos e a taxa de juros ao ano. Tem que estar compatível para poder resolver. Tá? Na questão 3, está pedindo para calcular o montante, né? Então já está pedindo ali o resultado final, né? Capital mais os juros, por uma aplicação de R$ 6.000
reais, feito a uma taxa de 7% ao mês durante 3 meses e 17 dias. Então, o capital é de 6 mil, os juros, eu não sei, né? Eu preciso calcular o montante, mas para descobrir o montante eu preciso dos juros, então os juros eu não sei. E aqui eu tenho o período em meses e dias, né? Então, o que fica mais fácil eu fazer aqui, né? Eu passei aqui os meses para dias, tá? Então, 3 meses é a mesma coisa que 90 dias, né? Considerando, né, o mês comercial, né? Que cada mês é considerado com 30 dias, né? Tá? Então, se eu tenho 3 meses, são 90 dias. 90 mais o 17, 107 dias. Tá? Só que agora, então, eu vou ter o período em dias, né? E eu vou passar essa taxa agora ao mês, para dias, né? Vai ter que ser ao dia a taxa ali, não mais ao mês, porque aqui o período está em dias, né? Então, 7% ao mês é a mesma coisa que 7 dividido por 100, que dá 0,07 ao mês. Mas eu quero em dias, porque o meu período aqui agora está em dias, tá? Aí divide por 30, né, professor? Aí divide por 30, né? Eu só estou mostrando aqui por que divide por 30, né? Porque, na verdade, a gente faz uma regra de 3, né? 0,07 para um mês. Mas um mês é 30 dias. Eu quero saber ao dia, né? Por dia, qual vai ser a taxa, né? Então, o X, a regra de 3. 0,07 vezes 1 e 30 vezes X. Por isso é que é o que o Vinícius falou ali, que tu divide por 30, né? Porque aí vai ficar assim, 0,07 vezes 1. Aqui é 0,07, faltou um zero ali. E 30 vezes X, né? Tá? Então vai ficar 0,7 dividido por 30 dá 0,0263. Aqui faltou um zero, tá? Errou! Vou botar um meme aqui depois. Que hora só dá errado. Hora só dá errado. 0,07 dividido por 30 dá 0,0233, tá? Essa é a taxa de juros ao dia, tá? Porque aqui o meu período está em dias, né? E aí eu vou calcular os juros primeiro, para depois calcular o montante, né? Capital, que é 6 mil, vezes 0,00263, vezes o período, que é 107, ou seja, os juros é de 1.495,86 reais, né? Ué. No caso, eu não coloquei 233 ali, eu coloquei 0,0023. Depois aqui, o capital mais os juros, 6 mil mais 1.495,86 deu 7.495,86. Isso é o que vai ser pago depois aí de 3 meses e 17 dias, essa taxa de juros aqui de 7% ao mês, tá? Eu poderia ter passado aqui para tudo em mês, né? Mas aqui é que tu ia ficar com parte de mês, né? Tu ia ficar com valor em decimal aqui, ia ficar meio estranho, né? Ia ficar 3, alguma coisa meses, né? Então, eu achei que ficaria mais fácil aqui passar para dias, né? Mas daria para fazer também, né? Deixando aqui em meses e aqui aí não precisava mexer na taxa aqui, né? Achei que nesse caso era mais fácil eu mexer na taxa do que deixar o período aqui com, né, um valor estranho ali, né? Na questão 4, tem uma dívida de R$ 2.000, foi pago com 19 dias de atraso, né? E aí está perguntando, né, determinar o valor pago a pagar se a taxa de juros simples utilizada foi de 2,5% ao mês, né? Então, de novo, a gente tem uma questão aí de incompatibilidade, que aqui o período está em dias e aqui a taxa de juros está ao mês. Tá? Então, aqui o capital é de 2.000, juros eu não tenho, o período é de 19 dias, né? E a taxa é de 2,5% ao mês, tá? Então eu vou mexer aqui na taxa, né? Primeira coisa é passar para decimal, 2,5% dividido por 100, que vai dar 0,025 ao mês, tá? E depois a gente vai fazer aquela conversão de novo, né? Que na verdade é dividir por 30, né? 0,25 para um mês é 30 dias comercial, né? Para um dia, quanto é que vai ser, né? Para me encontrar essa taxa ao dia, eu vou fazer 0,025 vezes 1 e 30 vezes x, que vai ficar, então,
30x igual a 0,025. O 30 está multiplicando, ele passa dividindo. Ó. Então, 0,025 dividido por 30, que vai dar 0,00083, que vai ser a taxa ao dia, então, né? A taxa ao dia, 0,0083 ao dia, essa é a taxa. E aí eu vou calcular de novo os juros, né? Sim, capital é 2.000, a taxa 0,0083 e o período é de 19 dias. Tá? Então, só multiplicar tudo aqui, né? 2.000 vezes 0,0083 vezes 19, que vai dar R$ 31,54. Esse é os juros, né, que eu vou ter que pagar aí por esse atraso de 19 dias, né? E aí o montante é só somar o capital mais os juros, né? Vai ser 2.000 mais 31,54, ou seja, 2.031,54 reais aí, né? Que eu vou ter que pagar depois desse atraso aí, né? Que merda, hein? Na 5, qual o valor do capital que é aplicado a taxa de juros simples de 15% ao mês rendeu 7.850 de juros no final de 8 meses, tá? Então, aqui eu já está dando os juros, né? Ele está falando ali que rendeu 7.850 de juros. Então, ele já deu os juros aqui, ó. Ah, ele quer saber qual é que foi o capital que aplicou lá no início para dar esses juros aqui nesse período de 8 meses a uma taxa de 15% ao mês. Aqui também está legal, porque o período está em meses e a taxa está ao mês. Tá? Então está compatível as unidades aí, não vou precisar fazer conversão nenhuma. Só vou ter que dividir aqui, né? Passar para decimal, né? De porcentagem para decimal, 15% dividido por 100 dá 0,15 em decimal. Ó. E aí eu vou calcular aqui usando a fórmula dos juros, mas vou mudando o que eu vou isolar, né? Porque os juros eu já tenho, que é o 7.850. Tá? Eu não tenho eu sei que é o capital inicial lá. E eu tenho a taxa, que é 0,15, e tenho o período, que é 8. Ó. Então aqui eu posso fazer a multiplicação primeiro, 0,15 vezes 8, que vai dar 1,2. 1,2 vezes o capital. Tá multiplicando aqui, passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 7.850 dividido por 1,2, ou seja, o capital que foi aplicado lá no início foi de R$ 6.541,67. Então vejo que a forma que eu usei é a mesma, só mudou a pergunta, né? É aquilo que eu disse para vocês na outra aula, né? Não tem por que ficar decorando uma outra fórmula, se na verdade é a mesma fórmula, né? Então, na verdade, a gente só decora essa, né? E aí usa a mesma para outras situações, só mudando o que tu isola aqui, ó. Tá? Porque alguns livros apresentam, né? C igual a J dividido por I vezes N, que é a mesma fórmula, né? Só estou mudando o que eu estou isolando aqui. Bom, aí depois a gente tinha aquela outra lista que era de 6 a 10, que eu passei depois para vocês tentarem fazer, né? Na 6, calcule o tempo necessário para que o capital de R$200 produza um montante de 230, se aplicado a uma taxa de juros simples de 10% ao mês. Ó. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar aqui é o que está perguntando, né? Ó, calcule o tempo, né? Então, está perguntando aí é o período. Ó. O capital no início foi de R$200, o período é o tempo, então o período é a pergunta, né? O que eu não tenho. A taxa de juros é de 10% ao mês. Então, eu já vou passar para decimal aqui, 10 dividido por 100, que vai dar 0,1 ou 0,10, tanto faz, ao mês. Tá? Só que aí tem um detalhe, né? Eu não tenho juros, né? Só que o que é os juros? É o que foi aumentado ali no valor inicial. Então, se eu tinha 200 no início e no final tem 230, os juros vai ser a diferença entre os dois. 230 menos o 200. Porque o montante aqui, que é o valor no final, é 230. O capital lá no início é 200 e eu não tenho juros. Então, o que eu vou fazer aqui? O 200 vai estar somando os juros, vai passar para o outro lado subtraindo. 230 menos 200,
os juros, então, foi de R$30. Então, essa é uma outra forma de tu encontrar os juros. Depende do que tu tem de dados, né? Então, os juros aqui deu R$30. E aí, por aqui, né, por aqui que eu vou encontrar o período, da mesma forma que eu fiz no outro, só que lá no outro eu isolei o C, né? Aqui eu vou isolar o N, que é o período, porque eu tenho o C e tenho o I. Ó, os juros é 30, o C é 200, o I é 0,1, e aí eu não tenho é o N. Ó. Então é só fazer aqui, ó, 200 vezes 0,1, que vai dar 20. O 20 está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 20 vai dar 1,5 meses. Tá? Um mês e meio aí do período, né? Tá? Essa era a pergunta do exercício. A gente calculou o N, o tempo necessário para que o capital renda esses juros aqui de R$30, essa taxa de juros de 10% ao mês. 7. Ó. Por uma mercadoria que custa R$500, eu devo pagar 600 por meio de um cheque pré-datado. Se o comerciante está cobrando uma taxa de juros simples de 8% ao mês, determine qual o prazo, né? Prazo é período também. Tá? O prazo vai ser o N também. Ó. Então, o capital lá no início era de R$500. O prazo, quando falar prazo, tempo, né? Intervalo de tempo é o N. A taxa de juros é de 8% ao mês. Né? Então, já dá para passar aqui para decimal, né? Dividindo 8 por 100, 0,08 ao mês. E o valor lá no final, né? Depois desse período aí, vai ser de R$600. Esse período que a gente não sabe qual é, né? Então, vou de novo ali, ó, calcular os juros da mesma forma que eu fiz no outro. Ó. O montante é 600, o capital lá no início é 500. 500 está somando aqui, passa para o outro lado subtraindo. Ó. 600 menos 500, ou seja, paguei R$100 de juros, né, durante esse período aí com uma taxa de 8% ao mês. Né? Então, a gente vai encontrar o período. Oi. Então, eu não fiz essa conta pra achar os juros. Tipo, eu não passei no papel, sabe? Eu esqueci. Então, aqui, ó, os juros é R$100, né? O capital é 500, a taxa 0,08. E o N é o que nós não temos, né? Sempre o resultado que eu vou ter no final aqui, a unidade de medida do N, vai depender aqui da taxa de juros, né? Se a taxa tivesse aqui ao trimestre, o teu período lá no final seria em trimestres. Se tivesse ao bimestre, o teu período seria bimestres. Se tivesse ao dia, lá no final o N seria o dia. Como a gente tem aqui a taxa ao mês, então eu já sei que o meu resultado vai ser em meses, tá? Então aqui eu fiz, ó, 500 vezes 0,08, que deu 40. 40 está multiplicando o N, passa dividindo. Então ficou 100 dividido por 40, ou seja, 2,5 meses, tá? Esse foi o período aí que deu para pagar esses juros com a taxa de 8% ao mês. Tá? Então, parecido com aquele outro que a gente já tinha feito, só acho que mudou aqui a unidade, né? Na questão 8, calcule o valor do capital que é aplicado à taxa de 15% ao mês, produziu juros de 4.050. Então, olha a interpretação de texto aqui, né? Por cento sempre vai ser a taxa, né? Falou taxa ali, por cento é o I. Né? Aqui está dizendo, ó, produziu juros de 4.050. Então, o J, 4.050. No final de um semestre, né? E está pedindo para calcular o valor do capital. Então, C eu não tenho, período é de 6 meses, né? É um semestre, né? 6 meses. A taxa é 15% ao mês. Ó, então tá compatível aqui, ó. Isso aqui tá legal, ó. Então 15 dividido por 100 dá 0,15. Já fiz direto aqui, ó. E o J, né, que é os juros, é 4.050. A fórmula é a mesma, ó, só vai mudar o que eu vou isolar aqui. O J é 4.050, o capital lá no início que a gente quer saber é a pergunta, né? Então aqui o I é 0,15 e o N é 6. Ó. Só multiplicar 0,15 vezes 6, que dá 0,9. O 0,9 está multiplicando o C, passa dividindo. 4.050 dividido por 0,9
vai dar R$ 4.500. Esse foi o capital que foi aplicado lá no início, a uma taxa de 15% ao mês para render esses juros aqui. Na questão 9, qual o montante produzido pela aplicação do capital de R$ 2.500 a taxa de juros de 5,5% ao ano, durante 4 anos. Tá? Então, está compatível também, porque aqui a taxa está o ano e o período também está em anos. Né? Ó, então, está perguntando o montante, período de 4 anos, a taxa de 5,5% ao ano. Aí a gente já pode passar para decimal, só dividir por 100, né? Que vai dar 0,055 ao ano. E aí depois aplica a forma dos juros, né? Então está perguntando o montante, eu vou calcular primeiro os juros, depois o montante. Capital, então, é de 2.500, a taxa é 0,055, e o período é de 4 anos. Né? Então, 2.500 vezes 0,055 vezes 4 deu R$ 550. Esse é o juros que vai ser cobrado aí por esse período de 4 anos. Né? E o montante é C mais J. O C a gente viu lá no início que é 2.500 e o J é 550. Só somar, né? O montante, então, vai ser de R$ 3.050, que era o que estava perguntando ali no enunciado. Então, temos mais um aí, que é o 10, né? Que era o último. Calcule o montante de uma aplicação de R$ 1.000 a 30% ao ano no final de 8 meses. Bom, aí já temos um problema aí, né? Aqui está ao ano e aqui está em meses, né? Ó, então está perguntando o montante, período de 8 meses e a taxa de 30% ao ano. Então, primeira coisa, passar para decimal, 30 dividido por 100, que vai dar 0,3 ao ano, né? E aí, para passar para meses, ó, um ano tem quantos meses? 12 meses comercial, né? E normal também, né? 0,3 equivale, então, a 12 meses, né? Porque é o ano aqui, ó. E eu quero saber em um mês qual vai ser o valor ali, ó, X. Então, nesse caso aqui, a gente vai dividir, né, o valor ali por 12, né? Porque eu vou fazer 1 vezes 0,3 e 12 vezes X, ó. Quem se deu conta que é só dividir por 12 pode fazer direto, tá? Eu só estou mostrando aqui por que divide por 12, né? Porque eu usei essa regra de 3, ó. Então, 0,3 dividido por 12 vai dar 0,025. Agora eu tenho essa mesma taxa aqui, que era de 0,3 ao ano, né? A equivalente dela é 0,025 ao mês. E aí vou aplicar a fórmula. J é igual a assim. O capital é de R$ 1.000, o capital inicial, a taxa é de 0,025 e o período é de 8 meses. 1.000 vezes 0,025 vezes 8, que dá uns juros de R$ 200. Está pedindo o montante, né? Então o capital mais os juros, o capital é de R$ 1.000 mais os juros, que é de 200. Então 1.000 mais 200, o montante é R$ 1.200, que é o que vai ser pago aí depois de 8 meses com essa taxa de juros de 30% ao ano. E aí? Acertou, miserável? Ah, miserável. Acertei. Essa você me segue que eu não fiz, professor. Fiz, professor. Errou. Essa eu tive que deixar passar. Ele não fez nada. Tem mais a questão 11 aí, para vocês tentarem fazer agora, ó. Então eu não se mereço isso. O capital é de 5.000, né, aplicado durante 62 dias, rendeu os juros aqui, ó, então o J, né, de 516,67, e aí está perguntando a taxa de juros, né, a taxa de juros mensal da aplicação. Então veja que aqui está exigindo que o resultado do I seja ao mês, né, porque está pedindo a taxa de juros mensal, e aqui está em dias. Vamos deixar vocês tentarem fazer aí uns minutinhos. 2.000 anos depois. Ó, o capital lá no início é de R$ 5.000, aplicado durante 62 dias, né? Rendeu juros, né, de 516,67. E aí está perguntando a taxa de juros
só que quer ao mês aqui, ó. Tá? E aqui estou em dias, né? Mas a gente pode fazer todo o cálculo em dias, encontrar a taxa de juros ao dia e depois converter ao mês. É o que eu vou fazer aqui, ó. Os juros é de 516,67, o capital é de 5 mil, o I é a pergunta, né? E o período é de 62 dias, né? Aqui, ó, mesmo que os números não estejam um ao lado do outro, eu posso fazer essa multiplicação, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, assim como o 5 mil está multiplicando o I, ele também está multiplicando 62. Então, eu posso fazer 62 vezes 5 mil. Tá? Que vai dar aqui, então, 310 mil vezes I. E aí está multiplicando aqui, ó, vai passar para o outro lado dividindo. 516,67 dividido por 310 mil. Né? Veja que eu sempre digo isso, né? Tá invertendo a operação, né? Multiplicando de um lado, dividindo para o outro. Por que eu sempre digo isso? Porque às vezes tem alguns alunos que pegam um número grande, né, um número maior, e dividem pelo número menor. Né? Tem essa tendência a fazer isso, né? Só que justamente por ser juros aqui, vai dar um valor pequeno mesmo, menor do que 1, né? Então não tem problema, vou dividir o número menor pelo maior, que aqui vai dar 0,0167 ao dia. Ah, por que é ao dia? Porque aqui estava em dias o período, então a taxa vai ser ao dia, mas está pedindo no enunciado que determine a taxa de juros simples mensal, né? Então tem que passar para mês. Para passar para mês, eu tenho que saber aqui, ó, que 0,00167 é para um dia. Para 30 dias, que seria um mês, né? 30 dias comercial, né? 30 dias em um mês, X, regra de 3. Ó, então, eu vou fazer o 0,00167 vezes 30 e 1 vezes X, ou seja, é só multiplicar por 30. Ah, mas eu já sei que é só multiplicar por 30, precisa fazer a regra de 3? Não. Se tu sabe que é só multiplicar por 30, faz direto, né? A multiplicação por 30. Eu só estou mostrando para vocês por que multiplica por 30, né? Então, aqui vai dar 0,05 ao mês. Então, essa é a taxa de juros aí, que estava perguntando se eu quero encontrar em porcentagem, né? É só multiplicar por 100. Ó. Lembra que quando a gente tem em porcentagem, que é encontrar em decimal, a gente divide por 100, né? Como aqui é o contrário, a gente tem decimal, mas a taxa sempre é apresentada em porcentagem, a gente vai multiplicar por 100. Ó. 0,05 vezes 100, que vai dar 5% ao mês. Eu não sei se procede dessa forma que eu fiz, eu não sei de onde que eu tirei, tá? Mas eu fiz dessa forma. Eu peguei os 62 dias e dividi por 30 para achar o valor dos 2 meses, tá? Não está errado? Não sei. Passar mais um aí e a gente encerra, só para vocês. Só para eu não gosto de fechar com o número ímpar, a gente fechar com o número par. Meio maniático, né? Você é maluco, é? O 12, então. Uma aplicação de 80 mil reais pelo prazo de 180 dias. O prazo, então, é período N, né? É o tempo, né? Rendeu 12 mil reais. Tá? Vai ser os juros. Foi o que rendeu. Determine a taxa de juros simples anual. Então, veja que ele está fazendo a exigência que seja ao ano lá a taxa de juros, tá? E aqui eu tenho o período em dias, né? Então, os dados, ó, capital, 80 mil, juros 12 mil, a taxa que era ao ano e o período é de 180 dias. Vou dar um tempinho para vocês fazerem esse aí, vocês levantem a mãozinha aí quando concluírem. Ó, então, eu vou calcular a taxa de juros por ali, ó, pela fórmula do J, né? J é igual a sim, né? O juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o N. Ó, aqui o que eu falei para Nayane ali, viu, Nayane, ó. Se eu fosse usar período aqui, em vez de usar em dias, se eu fosse usar em anos, que já me daria o resultado direto anual, nesse caso aqui até ficaria bem fácil, ó. Tu imagina assim, ó, um ano seria 360. Como é 180, é 0,5 de ano. Metade do ano é 0,5, né? Então, se eu fizer 0,5 vezes 80 mil, vai dar 40 mil. Metade de 80 mil.
Tá? Então, se eu fizer 12 mil aqui, ó, esse 40 mil vai estar multiplicando o I, vai passar dividindo. Eu vou ter 12 mil dividido por 40 mil, que vai dar 0,3. 0,3 vezes 100 vai me dar 30% ao ano, vai dar direto a taxa, entendeu? Ficaria bem fácil até de fazer por aí. Mas como eu tinha resolvido o outro exercício daquela outra forma, calculando primeiro a taxa e depois convertendo, eu não quis fazer diferente nesse aqui. Então eu mantive aqui o período de 180 dias, então o que acontece? Aqui está em dias, a minha taxa lá no final vai ser resultado em dias, e não anual, como está perguntando aqui. Eu vou ter que fazer a conversão depois, tá? Então aqui eu vou ter, ó, 80 mil vezes 180. Ó, que vai dar aqui, ó, 14.400.000, né? Vezes I. Vou passar para o outro lado dividindo. Ó, dividindo aqui vai dar 0, pode cortar os zeros aqui para facilitar, né? 0,00833 ao dia. Tá? Mas está pedindo ao ano. Então, um dia, né? 0,083 em um dia, em 360 dias, que é o ano comercial, né? Não 365, é X. Então, eu vou fazer aqui, ó, 0,00833 vezes 360 e 1 vezes X, que vai me dar ali, então, o resultado da taxa já, né? Já vai dar 0,3 aqui, ó. Isso vezes isso vai dar 0,3. 0,3 vezes 100, para encontrar em porcentagem, vai me dar a taxa de juros aqui, que é de 30% ao ano. Então, nesse caso aqui, se eu quisesse converter o N primeiro para ano, ficaria mais fácil o cálculo de fazer como eu fiz aqui, na verdade, né? Porque não ia dar todo esse número aqui com esse monte de zeros e tal, né? Já ia me dar 30% ao ano direto. Eu só não quis mudar a maneira de resolver esse aqui, porque eu já tinha feito o outro da outra maneira, né? Sim. Então tá, se vocês não têm dúvidas, ficamos por aí. Bom final de semana. Até a semana que vem.